Olá, advisors, tudo bem? Mais um episódio do Trigo no Coffee. Estamos aqui com meu amigo Herzog, da LDC, uma consultoria de investimentos. Tenho certeza que vocês vão adorar. Uma história realmente incrível. Tudo bem, Herzog? Tudo ótimo. Obrigado aí, Fusaro, pelo convite, pela apresentação. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado novamente. Veio do Sul aí, de Porto Alegre, né? E a gente sempre comenta, né? E a gente quer iniciar sempre perguntando quem é o Herzog. Boa. Vou tentar ser breve aí, né? Boa. Porque a história é meio longa, eu não quero gastar muito tempo aqui. Você é jovem. Tá bom. Somos dois jovens, ó. Então tá, eu sou nascido e criado no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu fico bem ali no meio, no caminho entre Porto Alegre e Gramado, né? Eu explico assim que se eu falo o nome da cidade, o pessoal nem conhece. Boa. Então, como é o nome da cidade? Taquara. Eu moro hoje em Taquara. Boa. Sou filhos de pais comerciantes, né? Então meu pai de descendência alemã, minha mãe de descendência italiana, e cresci nesse meio, né, de comércio, né, de trabalhar ali desde pequenininho, e me formei em administração de empresas. E depois que eu casei por ali, uma vez eu fui viajar para fora, para os Estados Unidos, e vi como funcionava o comércio lá fora, assim, vi que era grandes redes ou lojas pequenas ali, o dono e mais um. E daí naquele momento eu tive uma visão assim, tipo, acho que isso aí vai acontecer conosco lá no Brasil também, né? Então é fácil empreender aqui no Brasil porque a gente pode ler o jornal do amanhã, né? Boa. Sempre foi assim. Boa. Cada vez essa distância está diminuindo, né? Mas na época eu tinha muito essa distância ainda. E eu comecei a olhar assim, pô, eu não quero nem ser uma rede, nem quero ser essa loja pequena aí, dono mais um e tal. E eu sempre gostei muito de investimentos. Na época da faculdade, eu entrei num clube de ações, então eu sempre gostei muito de mercado financeiro. E ali eu resolvi fazer uma transição para o mercado financeiro, né? Sair da empresa familiar e começar a trabalhar como agente autônomo de investimentos, como que era o que tinha na época, né? Era assessor num escritório vinculado à XP. Legal. E aí começou a sua jornada aí no mercado financeiro, né? Exato. E você tem filhos? Você é casado? Sim, sou casado com a Clarissa, sou pai da Isabela, né? A Isabela vai fazer 8 anos agora em março, né? Então, essa é a nossa maior riqueza, né? A família que a gente constrói. Tem algum hobby, não? Não, cara, eu não sou um cara de muitos hobbies, né? Eu trabalho muito, sobra pouco tempo para hobby, né? Mas o meu passatempo favorito é final de semana, fazer um churrasco, tá ali com a família reunida, né? Então eu sempre brinco, eu sou meio que o tiozão da churrasqueira. Você é um bom churrasqueiro ou não? O pessoal gosta, né? Complicado, mas assim, ó, eu já te convidei, tu e o Werner, você sabe, já estão convidados lá, quando estiver no Sul vai ter o churrasco lá, né? Só aparecer. Nós vamos, certamente. Então, e essa sua descendência aí, alemã e italiana, se você fosse dividir aí, se é 50% cada um, ou mais alemão ou mais italiano, como é que é? Olha, é difícil dizer, né? Mas eu acho que ter essas duas culturas em casa me ajudou bastante na nossa profissão de advisor. Sim. Porque eu sempre desde pequeno convivi com as duas culturas, né? Então eu ia lá para os meus avós maternos, né? A parte italiana. Aí é mais descontração, música alta, fala alto, né? Aí ia lá na parte alemã ali, mais pragmatismo, né? Mais certo é certo, errado é errado, né? Então o alemão é muito assim, né? E isso me ajudou muito na minha profissão de advisor, porque a gente tem que ser bom tecnicamente nos investimentos, né? Então a parte alemã ali de seguir estratégia, ter disciplina, funciona muito, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser bom para conversar com o investidor, né? Saber explicar de forma didática, né? E é poucas pessoas que conseguem ter esses dois. Então eu acho que essa minha descendência aí me ajudou bastante. Entendi. Você é mais alemão ou é mais italiano nos investimentos? A hora que você recomenda? No investimento eu acho que mais alemão, né? Por causa da disciplina, da estratégia, né? Eu acho que o investimento a gente tem que... É muito fácil fazer besteira nos investimentos. Por isso que o nosso CIO, o Werner, é alemão, né? Boa. Ainda bem que eu falei certo.
Não tinha pensado nisso na hora, né? Não sabe pra mim aqui, ficar conversando com ele. O RI funcionou bem, ó. O RI italiano e o gestor é bom para cuidar dos investimentos. Muito bom, muito bom. É isso aí mesmo. Eu acho que aí é uma dupla que funciona bem, tá? Funciona bem. Ô Herzog, esse sobrenome você disse para mim que não tem nada a ver com Herzog, né? É um sobrenome alemão e não tem nada a ver com o Vladimir. Com o Vladimir, não tem nada a ver. Muita gente pergunta se eu sou judeu e tal, por causa do Vladimir Herzog, mas na verdade a família dele de judeu, eles adotaram o sobrenome tradicional alemão para fugir da perseguição, né? Então não... Que era comum na época, né? Isso, era bem comum isso na época, né? Então não tem nenhum parentesco, nada. Legal. Só alemão mesmo. E essa saída do comércio, de uma empresa familiar, gerou problema com a família? Você falou, pai, mãe, eu tô indo embora, vou me aventurar, como é que foi isso aí? Eu acho que eu escutei algumas vezes, assim, que eu tava louco, né, que eu não tinha pensado direito, mas assim, no final do dia, assim, quando todo mundo entendeu bem o que eu queria fazer, porque é difícil mesmo, né, a nossa profissão era jovem ainda, muita gente nem sabe direito o que a gente faz, né. No final família é família, né, e a gente teve apoio. A minha esposa me apoiou muito, assim, né, nesse movimento, né, então foi muito importante pra mim nisso. Ainda bem que deu certo, né, porque se a esposa apoiou e não der certo... Até que ponto, né, apoiou, porque deu certo, né, de repente, né, vamos saber, né. Agora, o que te ajudou, assim, esse lado de comércio, no lado de investimento? Teve alguma coisa assim, ou simplesmente você jogou tudo e começou do zero? Então, imagina, né, minha trajetória é atípica, né, no mercado. Eu entrei depois dos 30 já no mercado financeiro, hoje estou com 41. Você entrou tarde, né? Entrei mais tarde, hoje a maioria do pessoal sai da universidade e entra no mercado financeiro, né, ou já vai estagiando durante a universidade. Eu entrei um pouco depois, que eu tive essa passagem pela empresa da família. Só que eu vejo isso como um diferencial para mim, tá? Acho que ela me ajudou muito, porque o mercado ele se move em narrativas, né? Então, o que é o mercado financeiro? É uma empresa querendo captar um recurso, seja via IPO, vendendo participação, seja via emitindo dívida, né? Uma renda fixa, crédito privado, né? Como a gente tem aí o fundo, né? O Sirius, que é o patrocinador. Aqui, que eu até esqueci, você está me lembrando, que é o patrocinador do programa. Depois eles não colocam mais pão de queijo aqui. Aliás, o Sirius, 105% CDI, fundo high grade, tem liquidez rápida também. Liquidez rápida. Mas você estava dizendo... Sim, eu estava falando que essa experiência no comércio ela me ajudou muito, tá? Porque essas narrativas que o mercado financeiro coloca para tentar vender um IPO, vender alguma coisa, como eu já tenho esse background, né, de mundo offline, de negócios, como as coisas realmente funcionam, me ajudou assim a estabelecer filtros melhores do que a gente vai alocar para os clientes, né? Então hoje na consultoria é poucas ofertas que a gente entra. A maioria a gente olha, coisas ridículas, assim, o secundário tá melhor do que na oferta, então para que a gente vai entrar? Ou então, produtos muito inovadores que a gente tem que cuidar muito nos investimentos, né? Ficou mais criterioso. Fiquei muito mais criterioso, então assim, eu sempre fui muito... Até às vezes os meus clientes me xingam, um pouco você é conservador demais, às vezes eles querem arriscar mais do que eu, né? Sim. Mas eu sou bem chatinho assim com isso, né? E eu acho que essa bagagem de comércio me deu isso aí. E Herzog, por exemplo, quando você diz, né, saiu da empresa, quer dizer, foi para o mercado, né, de investidores, uma decisão estratégica, né, pessoal, e nessa sua jornada, assim, foi fácil? Você pensou alguma vez em desistir? Como é que foi aí? Conta um pouquinho. Eu acho que... Nunca pensou em desistir? Porque você falou, não, vou voltar agora para a família, tal, fiz bobagem, ou fui tranquilo? Eu acho que isso é muito legal a gente falar aqui, né, que a gente está falando para um público, né, de advisors. A maioria do pessoal não fala isso, né, mas perguntar para qualquer assessor, consultor das antigas, todo mundo vai dizer que em algum momento pensou em desistir. Tá. O meu início foi muito difícil, primeiro meio ano ali eu tive realmente vontade de desistir, né, porque embora eu tivesse essa bagagem empresarial, eu não tinha bagagem de mercado financeiro. Entendi. Então eu fiquei muito escutando ali o que a corretora falava, o que o escritório falava, tentando aplicar na prática aquilo, e fui percebendo assim que, essas troças aqui não tá tão legal, né? A gente capta um cliente bom aqui, coloca numa operação estruturada, num negócio ali que não anda muito bem, perde esse cliente ali na frente, né? Eu comecei a entender que a gente estava sempre enchendo um balde furado, né? Então, nesse momento ali, eu quase desisti mesmo.
né? Até fazer um agradecimento, eu tive um colega na época, né, que era um dos sócios do escritório, o Marcelo, que é assessor até hoje, e ele não me deixou desistir. Ele disse assim, não, você tem um perfil muito bom, continua lá e vai dar certo. Ele me falou assim, pô, a plantação tá muito boa, quando vir a colheita vai ser forte. E de fato, eu gravei isso, né, e realmente veio a colheita depois, né, então que legal. Foi bem bacana. bacana. Marcelo? Marcellus. Marcellus. Nome de italiano. O Marcelo, se você estiver vendo a gente, ó, cobra os dividendos, vê que o cara tá muito rico hoje, viu? Pode cobrar. Corta. Agora falou o lado italiano. Corta, né? O italiano é assim, né? Vamos fechar. E aí? Então, assim, eu trabalhei meio ano praticamente pensando em desistir. Tá. Meio ano foi Entendi, assim. entendi. E até um pouquinho antes de eu realmente desistir de fato, eu pensei assim, tá, mas quem que é bom fazendo isso? Né? Quem que é advisor bom mesmo de verdade? E aí eu fui ver que no Brasil não tinha referência, né? Aí eu descobri um livro que chama The $1 Million Financial Advisor, que é a bíblia do nosso segmento nos Estados Unidos. Tá. Li esse livro, e ali quando eu li o livro eu olhei assim, pô, a gente tá trabalhando tudo errado aqui. Tá. É mesmo? Porque a gente tava vendendo produto. Tá. A gente ligava, tem um CDB com a taxa de tanto, Entendi. tem a operação tal que vai dar tanto. Entendi. A gente estava vendendo produto, a gente não estava vendendo o nosso serviço. Entendi. Então, a partir dessa leitura ali, eu mudei minha forma de trabalhar. Eu comecei a trabalhar de forma mais consultiva. Então, o que eu comecei a fazer? Fazer uma R1 com o investidor, onde eu mais escutava ele do que falava, né? Então entendia, né, todo o momento de vida, o objetivo, né? Então, o Fusaro, tá, ele quer se aposentar daqui a 10 anos, ele tem tanto e aporta tanto todo ano. Entendi. Então a gente precisa de um juro real de tanto ao ano, né? Então a gente conseguia montar uma estratégia Legal. que fizesse sentido pro teu perfil e pro teu objetivo. Legal. E a partir desse momento, as coisas mudaram muito fortemente. A partir desse momento que eu comecei a fazer essa pegada mais consultiva, esse financial planning, um cliente que antes tinha 3 milhões lá, ele tinha 300 comigo na XP, que era só o dinheiro de risco, e 2.700 lá no Itaú. Né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar de forma mais consultiva, ele mantinha lá os 300 para não perder o personalité na época, e os outros 2.700 vinha para mim. E aí minha captação começou a crescer muito e eu me tornei uma das maiores carteiras lá no escritório que eu trabalhava. Legal, quer dizer, foi um turnaround aí. Foi um turnaround. Caramba, de quase legal. Desistir para mudar. Legal, Isso é legal do mercado financeiro, né? O mercado financeiro, a meritocracia ao quadrado, né? Então, a gente trabalhando bem, a recompensa ela vem forte também, né? Então, foi muito bacana esse momento, né? Legal, quer dizer, aí você conseguiu solidificar, né, como assessor de investimentos e depois o que aconteceu? Aí você... Daí o que acontece, né? Qual que é o problema, né? Em vez de ficar quietinho lá, já tinha feito o mais difícil, né? Resolvi mudar da assessoria para consultoria, né? Tá. Bom, dentro desse trabalho que eu fazia, né, o financial planning, montar a estratégia do cliente, eu sempre botava o que era melhor para o cliente. Tá. Né? E na minha época não se trabalhava direito o FII fixo na assessoria, né? Estava engatinhando, na verdade. A maioria das casas nem tinha FII fixo dentro da assessoria. E aí eu tinha uma frustração muito grande, porque eu comecei a atender contas muito grandes, muita responsabilidade, só que a remuneração não era proporcional, né? Eu tinha colegas que tinham uma carteira muito menor que a minha e ganhavam mais. Porque colocavam, provavelmente, produtos que pagavam mais. Exato. Muito risco, vendia muito produto. E eu nunca fui aquele cara de querer vender produto, né? Vou vender um consórcio, um crédito. Não faz sentido para mim, assim, né? Eu fui para esse mercado por propósito. Eu queria trabalhar com investimentos, né? E daí eu comecei a me sentir muito desconfortável com isso, assim, né? Muita responsabilidade, né? E a remuneração não tão adequada, né? Àquela responsabilidade que eu estava tomando. E aí a Gui Invest estava montando a operação de consultoria na época, estava bem começando o mercado de consultoria aqui no Brasil. Recebi a oportunidade deles e resolvi aceitar. E ali foi uma coisa até engraçada, né? Porque eu imaginei assim, vou ter que fazer a carteira tudo de novo, né? Vou ter que passar por esse processo tudo de novo. Mas as maiores famílias que eu atendia, elas migraram comigo da assessoria para a consultoria. Legal. Então me ajudou muito no início, né? Então eu já arranquei bem na consultoria, né? Mas fiquei muito feliz, né, com esse reconhecimento, né? Em tese eu achei que não ia acontecer, porque vai continuar tendo meu atendimento, só que agora vai ter um FII, né? Antes não tinha, né? Mas no final deu tudo certo. E naquela época você praticamente foi um pioneiro nisso, né, Herzog? Porque não tinha consultoria FII fixo, né?
Era bem difícil. Até hoje o pessoal quase não conhece muito uma verdade, já tem que ser dito. Eu brinco com isso, né? Porque no início, quando eu comecei na consultoria, a gente ia fazer uma reunião para prospectar um investidor, uma nova conta, a gente tinha que ficar 1 hora explicando o modelo, né? Daí a gente explicava, vai um push para te aprovar. Daí o cara olhava assim, então é assessoria. Não, mas aqui é diferente, aqui assim que é tal. Mas então é gestão discricionária. Ninguém entendia o que era, né? A gente não é aqui no meio do caminho, né? Nem o discricionário, nem a assessoria, né? Mas eu brinco que hoje o Primo Rico já fez isso para mim, né? Então, ele tem a consultoria dele, então ele divulga bastante o mercado de consultoria. Para nós, isso é excelente. O Primo Rico, o Investidor Sardinha, né? Estão aqui nos ouvindo, né? Quanto mais eles divulgam o modelo, melhor para nós, né? Hoje já está vendido o modelo. Para quem não conhece, assim, me explica aí, para um cliente que está assistindo, qual a diferença entre o modelo hoje de assessoria para o de consultoria? Boa. Eu que já joguei nos dois. Qual que é a vantagem e a desvantagem que você acha? Excelente ponto. Eu queria que você respondesse assim, para o assessor e para o cliente. Tá, vamos lá. Muito bom, muito bom. Assim, assessor, tu representa uma instituição. O XP, a BTG, a Genial, a Avenue, tu representa uma corretora, tá? E teu papel na assessoria é tirar dinheiro do banco, tirar dinheiro de outras corretoras e trazer para isso aqui e ofertar os produtos da corretora. Boa. Tu tem um papel comercial e tá tudo certo, né? Tu vai ser remunerado comercialmente pelo teu desempenho, né? Então, tanto é que na assessoria os principais indicadores é net new money, produto, cross-sell, né? Vende o cartão, vende o crédito, vende não sei o quê, né? Então, isso é assessoria, é um papel comercial e tá tudo certo. Tem um assessor que tem perfil para isso, né? Consultoria é diferente. A gente tem um contrato com o cliente. Eu represento o cliente perante as plataformas. E eu não tenho uma plataforma só. Então aí já começa uma grande diferença. Você tem mais independência. Os assessores, eles têm uma plataforma que eles trabalham, via de regra. Tem questões específicas, no exterior pode ter outra e tal. Mas geralmente XP, BTG, Safra, né? Ele tem uma bandeira só. Claro. Eu não. Eu tenho, quem me paga meu honorário não é a corretora, né? Eu nem posso, pela regulação da CVM, a gente nem pode receber produto, né? Receita de produto, né? Certo. A gente não pode. Então, quem me remunera é o meu cliente, tá? Então, assim, eu meio que sou o advogado dele perante as instituições. Então, assim, eu loco para clientes no Itaú, no Banco do Brasil, na XP, no BTG, no exterior, mais de um lugar lá fora. Então, assim, aonde que tá as melhores condições, né? Então, eu entendo qual o perfil do cliente, o que é o melhor para ele, né? Então, esse trabalho é muito mais consultivo. É entender o que é o melhor para o cliente, entender o ponto dele que ele está, o momento de vida que ele está, o perfil dele, a experiência dele com o investimento, e bolar uma melhor estratégia. E dessa estratégia a gente pode ter lá. A previdência nós vamos deixar no Banco do Brasil, lá, a renda fixa lá no BTG e a parte de risco lá fora. Certo. A gente pode fazer. Você tem múltiplas plataformas. Exato. E é excelente, o cliente adora isso. Então a gente faz um trabalho muito mais consultivo, né? Então a gente trabalha multiplataformas. A remuneração eu não posso receber das corretoras, eu recebo somente do cliente, tudo de forma transparente. Então essas corretagens que geraria, isso, cashback de fundos, isso tudo volta depositado na conta do cliente. Então uma grande vantagem também do modelo. Porque às vezes o cliente não percebe que ele paga a taxa de administração, né? Não percebe. O mercado financeiro ele foi desenhado para ter esses custos todos escondidos, né? E esses dias eu recebi um feedback de um cliente que a gente fechou aí recentemente, acho que faz um meio ano, e ele é um cara que tem muito patrimônio e ele tinha assessor na XP, assessor no BTG, assessor lá fora, um monte de assessores, assim, gerente de banco, e daí ele me contratou para ir montando uma estratégia, organizar melhor esse patrimônio, pensar já também numa sucessão, tudo. E ele falou para mim, olha, Luciano, a experiência que eu tô tendo, eu tô adorando. Porque antes eu ia para uma reunião, eu sempre ficava aqui, o cara tá querendo me vender, será que é bom mesmo? Não é? Eu sempre ficava desconfiado.
Agora eu escuto tu falando ali dos produtos, eu entendo eles melhor e entendo, pô, realmente isso faz sentido para mim ou não, né? Então, o investidor, ele percebe essa mudança, não é uma pegada comercial, é uma pegada consultiva. E para você também, você fica mais tranquilo, né? Que você pode, por exemplo, imagino eu, para o advisor, para ele alinhar mais o interesse, né? Então você pode colocar um tesouro, Selic, colocar alguma coisa assim que no modelo de assessoria praticamente ele ganharia nada, né? E na consultoria você está ganhando sobre tudo, é isso, né? Exato. Quer dizer, tem um alinhamento um pouco mais... Nos Estados Unidos me parece que esse já é um modelo que ultrapassou de assessoria lá, não é isso? Com certeza. Os Estados Unidos é a maioria, Europa, Reino Unido, aquela região, nem se fala, não existe. Tá. É difícil para eles tu explicar o modelo comissionado brasileiro. Né? Você acha que o brasileiro a gente deve nesse caminho? Com certeza. E está sendo uma mudança muito rápida. Quando eu entrei na consultoria era praticamente zero. Tá. Hoje eu vi o último balanço da XP, já tinha passado de 20%, agora não me recordo o número exato, acho que era 21%, 23% do dinheiro que estava na XP já é fixo. Bastante, é bastante. Isso tudo vem em pouco tempo, né? Então tá vindo uma onda muito forte para o nosso segmento. E só para complementar a pergunta ali antes, eu falei as diferenças do modelo, verdade, né? verdade. Mas não falei do profissional, né? O profissional que ele quer uma renda mais de curto prazo, eu quero vender um crédito, um consórcio e tal, e ganhar uma comissão muito alta, ou ele tem uma pegada mais comercial mesmo, assim, sim. Esse é melhor estar na assessoria, Tá, né? entendi. Porque ele vai ter lá no escritório área de produtos, essas coisas todas assim, que geralmente os escritórios de consultoria não têm, né? O profissional que ele está mais preocupado em montar uma boa alocação para o cliente, geralmente se construir patrimônio de longo prazo junto com o cliente, tá? Tem uma visão de longo prazo, esse é melhor estar na consultoria. Entendi. Né? A assessoria, ela te permite já no primeiro mês tu fechar uma boleta grande e já ganhar um valor alto. Na consultoria não existe isso. Entendi. Para te ganhar um valor alto, tu vai ter que montar uma carteira boa, né? Só que depois que tu montou a carteira, é o cenário ideal, porque com uma Selic de 15, mais aportes dos clientes, é como se tu tivesse um dissídio aí de 20% ao ano, que vai crescer a tua receita de forma orgânica, né? Então, o assessor é aquele cara mais comercial, precisa de intensidade comercial, não pode ter medo, né, de colocar produto, né, de distribuir produto. E o consultor é aquele cara mais idealista, assim, mais do, vamos fazer o que é certo, vamos construir patrimônio a longo prazo, né? Eu tenho famílias que eu atendo. Meu primeiro cliente na assessoria, ele é meu cliente até hoje. Ele migrou comigo para consultoria, migrou agora para LDC, né? Então, eu tenho famílias que eu atendo há muitos anos. Inclusive, eu tenho um cliente meu, um investidor que faleceu. Hoje eu atendo a viúva e a filha. Então, eu acho que esse é o ápice da carreira do consultor. Isso lá nos Estados Unidos, comentou antes, é muito comum isso, tá? Lá, advisor passa de pai para filho. Inclusive, a carteira dos clientes passam de advisor de pai para filho. E nós aqui no Brasil, a gente está só no início. A gente está muito no início disso. Né? Muito. Então, eu vejo um oceano aqui, porque tanto o número de investidores vai aumentar, né? Como o mercado vai começar a olhar mais para isso. Tanto é que o Itaú está abrindo, né, o B2B. Né? Se o Itaú está olhando para isso, é porque eles já viram que isso é uma tendência forte. Né? Legal. E aí, Herzog, você estava dizendo, né, que você foi para a Guinvest, enfim, já uma consultoria, e como é que você foi para a LDC? Decidiu sair, montar você já era sócio, né? Como é que foi isso? Isso foi bem bacana. A Guinvest foi muito boa para mim também. Quando eu saí do agente autônomo, fui para o guia, né? Como eu comentei, eu já arranquei muito forte, porque meus principais clientes migraram comigo, mas o Guia Invest me possibilitou ir para o digital também, né? Então, hoje eu tenho canal no YouTube, tenho Instagram. Legal. Então, me possibilitou abrir contas no Brasil inteiro. Então, eu tendo cliente em Santa Catarina, aqui em São Paulo, Minas, Paraná, né? O pessoal nem sabe que você está lá numa cidadezinha de 50 Não, sabe porque... O pessoal sabe porque eu comento, né? E eu gosto de visitar, né? Então, agora eu estou aqui em São Paulo, eu tenho agenda de visitas aqui com os clientes e gosto de contar essas histórias e todas, né? Eu me identifico muito, assim, com esses empreendedores que estão espalhados pelo Brasil, né? Então, o guia foi muito legal para mim, assim, me possibilitou expandir as fronteiras ali, entender o negócio digital, porque quando eu estava lá na agente autônoma era a pastinha aqui, né?
Claro. A gente vinha com uma pastinha, reunião física, fazia 4, 5 reuniões num dia, fazia um giro louco lá e, né, hoje a gente consegue fazer 7 reuniões num dia, faz uma call atrás da outra. Maior, né? Então a gente, esse modelo digital, assim, me ajudou bastante, né? Aí tu perguntou de decidir sair, né? É porque eu cheguei num topo sozinho, né? Ali não tinha mais espaço para mim crescer. Então, quando eu identifiquei que eu não... se eu continuar aqui, eu vou só ficar aqui tocando a carteira que eu já tenho, pegar uma indicação aqui, outra ali, né? E eu queria me desafiar de novo, né? Sou meio inquieto, né? Dá pra ver. Eu me desafiei quando migrei para assessoria, depois fui para consultoria. Boa. Então eu queria me desafiar, queria ter um time, né, de pessoas junto, né? Eu tava sentindo falta disso, assim, né? De ajudar os outros assessores também, os consultores a crescer. Então acho que foi muito nisso, assim, sabe? Eu tinha chegado num topo e queria sair. E foi bem bacana, assim, minha transição toda, ela foi negocial, né? Eu fiquei lá cumprindo meu no compete. Isso foi excelente para mim, porque esse 1 ano e meio, desde que a gente fechou a negociação até eu sair de fato, eu pude fundar a empresa, o CNPJ, plugar na CVM, legal, né? Porque a consultoria ela tem uma regulação não tão grande que nem a Asset, mas ela tem uma regulação bem maior do que o agente autônomo. Né? Entendi. Então, eu tive tempo para fazer todas as políticas, tudo com calma, pensei em cada detalhe, na questão da marca, né, como é que vai ser o nome, montar o time, e depois que tu tá com tudo isso empacotado, vem a outra parte, né, tu tem que negociar com as corretoras para elas abrirem a plataforma para te trabalhar, então fazer um business plan, apresentar na XP, no BTG, na Avenue, então foi um processo sensacional, assim, eu acho que foi muito bacana porque a gente já arrancou muito pronto, assim, né? Por causa desse processo, a gente foi incubado, vamos dizer assim, né? Então, legal, foi um processo bem bacana, assim, de formação da empresa, né? Porque como eu já tinha vindo de um escritório que tinha uma filosofia, tinha passado por outro que tinha outra filosofia, e nenhum errado, né? Cada um tem seus pontos fortes. Eu comecei a olhar assim, pô, será que a gente pode criar um modelo de business aqui no meio do caminho, que pega o que tem de bom aqui e pega o que tem de bom aqui? Então, esse 1 ano e meio foi para nos desafiar a isso, né? Então a gente começou a olhar, o que tem de ruim naquele modelo? Aquele modelo lá, o consultor tem que atender muita gente, daí tu não consegue mais atender com qualidade. Então, cara, vamos botar um limite aqui, quanto? 50 famílias por consultor, pum, acabou, nosso limite é esse. Então a gente foi criando uma série de regras, né, nesse meio do caminho aqui, para a gente chegar no máximo de serviço, né, ter a melhor proposta de valor para o investidor, para o nosso cliente, e ao mesmo tempo, né, a empresa ter um crescimento orgânico, ser sustentável, também, que também é importante. Né? Claro, óbvio. Não é ONG. Lógico, né? Lógico. Agora, a gente vai falar da LDC, depois eu vou te perguntar sobre isso, mas nessa jornada que você iniciou numa empresa familiar, foi trabalhar no mercado financeiro, aprendeu com as outras empresas, depois assessoria, consultoria, e esse é agora o seu próprio empreendimento, teve algum desafio assim grande, alguma coisa que chamou a atenção, que você falou, poxa vida, isso foi muito complicado? Teve. Imaginei, né? Queria ver se conta, parece que foi tudo muito fácil. Mas cada desafio desse eu fui perdendo cabelos aqui, né? Então, um cara que eu invejo, né? Eu queria ficar grisalho também, mas eu vou perder tudo. Aí eu vou perder a visão. Tá bom. Uma vez eu fui no oftalmo, né? E o oftalmo falou pra mim assim, se todo mundo fosse que nem tu, eu tava pobre, né? Tava enxergando bem mais na época. Eu não sei como é que tá hoje, eu teria que revisitar isso. Mas assim, desafios foram sempre, né? Sempre vai ter, né? Eu acho que teve desafios profissionais ali, o início foi muito difícil, depois a transição também, cada transição é desgastante, né? Então, quando sair da assessoria para consultoria, tem que falar com todos os clientes, explicar, né? Então, mas cada desafio que a gente vai passando, a gente vai criando casca, né? A gente vai se tornando mais forte, né? Então, basicamente é isso, assim, eu acho que também, quando eu decidi sair do guia também, será que é a coisa certa, né? Então, e cada uma dessas vezes que a gente vai fazer isso, sempre tá cheio de gente dizendo que vai dar errado. É sério, assim, todo mundo diz, não, tu é louco, não faz isso, montar empresa, tu tá louco aqui no Brasil.
Mas a gente não pode escutar isso, né? A gente tem que, os caras não sabem, né? E se der errado, der certo, não tem nada a ver com eles, né? Então é difícil a gente não entrar nessa pilha, né? Eu vejo que tem muita gente que vive uma vida medíocre, né? Medíocre não quer dizer que é ruim, mas é a vida mediana, né? Uma vida mediana, só porque fica pensando no que os outros vão falar. Sim. Né? Isso não tem cabimento para mim, né? Daí vem o lado alemão, né? Eu sou pragmático, né? Tipo assim, cara, isso aqui vai ser melhor, nós vamos conseguir oferecer mais para o cliente, né? Que é isso que importa no final do dia, né? Tá. Então vamos fazer, né? Ah, mas vai dar trabalho, paciência, né? Ah, mas fulano vai gostar, azar, né? Isso não interessa, né? Eu acho que tem que ter essa pegada, assim, né? Então, dificuldade sempre teve, e o mercado financeiro tem muito também, né? Dificuldade, né? A gente... Até na renda fixa tem dificuldade, né? Sim. Pô, é o fundo que vai para trás, é o crédito privado que dá pau, sim, é o banco que quebra, né? Sim. Então o mercado é assim, né? Então, e cada dificuldade que a gente vai passando, a gente vai se tornando mais forte, né? Se você fosse dar uma sugestão para quem está começando, tal, o que você diria para essa pessoa? Tá, perfeito. Eu sempre falo isso assim, o pessoal espera uma bala de prata, né? Faz isso que vai revolucionar. Isso não existe, tá? Então, o pessoal pode murchar. Já cai a expectativa. Existe, né? Eu acho que o que funciona é um combo, são várias coisas que vai somando, né? Um juro composto, né? Faz uma coisinha aqui, outra aqui, vai somando. Isso é o que funciona, tá? Então, assim, basicamente, assim, as principais. Gostar muito do que faz, né? A gente fica o dia inteiro falando de investimentos, então se não gosta, se entra só para ganhar dinheiro, não vai dar certo. É certo que não vai dar certo. Segundo, gostar de estudar, ter uma rotina de atualização diária, estar sempre estudando, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Outros pontos que pouca gente fala, né? Ter resiliência emocional, né? O que é isso? Né? Aquilo que eu falei antes ali, de pensar em desistir, né? Vai ter dias muito ruins, vai ter dias que o mercado vai cair, vai bater, vai ter cliente ligando, tu não vai conseguir prospectar, vai ter dias que vai ser horrível, assim, para ser esquecidos, né? E tu vai para casa achando que tu é a pior pessoa do mundo. E vai ter dias que tu vai para casa, nossa, tudo deu certo, tu acha que tu é a melhor pessoa do mundo, tu acha que tu é o Steve Jobs das finanças, tu acha que tu é o próximo Warren Buffett. Um monte de gente acha isso. E na verdade não é nem o 8, nem o 80. Né? A gente está em algum lugar aqui nesse meio do caminho. Então quando a gente vê que está ali extrapolando, o ego subindo muito, opa, veste a sandália da humildade, baixa a bola. Sim. Eu até me arrepio, assim, sabe? Quando eu vejo que tá tudo dando muito certo, eu já penso, não, cara, vai dar coisa errada. Fica tranquilo, eu falo lá pra gurizada, lá pro pessoal mais novo, cara, gurizada, calma que vai vir o revés, tá? Não tem, né? Boa. E quando tu tá lá embaixo, tu tem que achar que tu tem que ver que tu não é a pior pessoa do mundo, né? Que tu é melhor do que aquilo ali e que aquilo ali vai passar. Né? Tudo passa, a parte boa passa, a parte ruim passa. Né? Isso o comércio me ensinou, o comércio ensina muito isso, assim, né? Não é todo dia que vende um monte, tem dia que vende mais, tem dia que vende menos, né? Então, a gente sabe, tem um dia bom, tem um dia ruim. Né? Essa resiliência é muito importante e ninguém fala. Quando começa um profissional, eu vi muitos profissionais muito bons desistirem na assessoria porque não tiveram essa resiliência emocional. E o último ponto que eu queria comentar, também que pouca gente fala, cuida as pessoas que tu vai se cercar nesse processo. Então, tu vai começar nessa área, né? O pessoal olha assim, o pessoal toma decisão pelos motivos mais esdrúxulos possíveis. Eles olham assim, esse escritório é mais bonito, esse é mais perto da minha casa, esse aqui vai ter um floor maior. Isso tudo muda ao longo do tempo. Mas as pessoas ali, os sócios majoritários, os valores, os princípios deles, que formam a cultura daquela empresa, isso não muda. Então, cuida muito as pessoas, tá? E aí, já fazendo um jabá aí, você que... Posso fazer o jabá, fica à vontade. Você que é assessor ou consultor, quer migrar de carreira, me chama lá no Instagram, @luciano.herzog. Boa. Né? Porque tem que cuidar muito as pessoas, assim, tem que ser gente que bate os mesmos princípios, sabe? Isso, né, Herzog, a gente estava comentando nos bastidores, não significa que quando a gente fala valor, às vezes o pessoal fala honestidade, não é isso que a gente está falando, né? O que a gente está falando é aquilo que faz sentido que você acredita, né? Porque no final das contas,
você tem determinadas práticas que, goste ou não, é aquilo que você acredita, e vai ter gente que vai gostar e que não vai gostar. Você tem que trazer gente, é isso, né? Tem que trazer gente que vai se adequar ao que você acredita. É esse ponto, né? Exato. A gente produz conteúdo aqui, né? Aí. A gente vai fazer um canal no YouTube. Eu tenho o meu, o Trigo tem um canal dela. Tu vai ver que cada canal não vai ser cópia um do outro, cada um vai ser diferente, Verdade. porque cada um tem, aqui tem os valores do Werner, né? O Werner gosta, assim, de um conteúdo mais longo, mais denso, né? Nossa, a resenha tem 30 páginas. É isso aí, cara, é isso aí. Isso aí mostra, né, os princípios. Agora tem outros aí que é uma pegada totalmente comercial, né? Não tem certo e errado. Não tem. Cada um tem os seus valores e isso vai transmitindo no negócio, né? E eu vejo que pouca gente olha para isso, né? Mas isso é muito importante, assim, porque tem nosso escritório, na LDC, a gente tem um princípio muito importante, que parece besta, mas para nós é muito importante, que é botar o cliente em primeiro lugar, tá? No mercado financeiro isso não é regra, tá? No mercado financeiro é assim, o banco é aquele negócio assim, cara, a nossa prioridade é dar lucro, tá? Mas se der para o cliente ganhar junto, melhor, mas senão a gente tem que lucrar. O colaborador, mesma coisa, às vezes, dependendo da instituição, o colaborador é visto como um número. Verdade, né? verdade. Então, nós não, a gente adaptou o que tinha lá, que a gente trabalhou eu e meu sócio, a gente trabalhou em diferentes modelos. A gente olhou assim, o que tem de bom aqui? O que tem de ruim? E a gente tentou criar um modelo que seja bom para o cliente e bom para quem trabalha. Sim. Né? E o nosso desafio, né, é não entrar na pilha do mercado, né, dos players, das corretoras, né, porque se a gente entrar nessa pilha de querer entrar num ranking, entrar não sei o quê, a gente acaba perdendo esses princípios que a gente fundou, a empresa. Né? Então, nosso desafio é crescer de forma consistente sem entrar nessa pilha louca do mercado aí. Né? É a gente fazer o melhor para o cliente, porque o nosso negócio é muito bom, né? Quando a gente estava na dúvida, vai montar e tal, fazendo business plan e coisa, a gente olhou assim, a carteira que a gente já tem hoje, a gente olha assim, cara, a gente tem um CDI de 15, o cliente aporta aí também todo ano, a maioria dos nossos clientes aporta. Sim. Então, cara, a gente cresce aí orgânico 20% ao ano. Boa. Que empresa que tem esse crescimento? Boa. Né? Então, o que é o mais importante? É não perder. Né? Então a gente entra às vezes na pilha da corretora, não, tem que ativar novos contas, não sei o que, precisa, a gente tem que atender bem o que a gente tem, vai crescendo, você já tem uma carteira. A gente já está sentado num negócio legal, olhando para 10 anos, entendeu? Então a gente é novo, né? Muito. Então não é mais tanto, né? Tô com 41 agora, mas a gente eu ainda tenho um bom tempo trabalhando, a vida ativa, então assim, é fazer as coisas certas, do jeito certo, né, sem entrar nessa loucura, assim, né, uma loucura desenfreada aí que acaba prejudicando tanto quem trabalha e, consequentemente, o investidor lá na ponta. Legal. Aí, aproveitando que a gente está falando sobre a LDC, né, é uma consultoria, né, como a gente estava falando, FIFIXO, né. De onde veio esse nome, LDC? Eu falei, LDC, Herzog, qual que é o... Essa é uma história bem curiosa, assim, né, e eu particularmente eu tenho uma filosofia, assim, eu acho que todo nome é ruim até acontecer, né. Então, por exemplo, antes da Apple ser o que é, né, vou comprar um computador marca maçã, tu ia dizer, vou comprar da IBM, né. Então, horrível, né. E eles conseguiram criar uma marca fantástica, né. Mas eu gosto muito do nome que leva um conceito junto, que leva um valor da empresa junto, né? Já que a gente está falando de valores, né? Então, eu sempre tinha isso na cabeça, assim, a hora que eu tiver empresa, eu quero que no nome tenha alguma mensagem. E é difícil, né? Vamos combinar, é difícil botar um nome, né? Sim. É difícil. E aí, um dia, eu gosto muito de música. Inclusive no meu escritório, quando vocês forem lá me visitar, lá tem um toca-discos. Que legal. E nos sábados, às vezes, eu coloco algum disco ali, enquanto eu tô trabalhando. Eu saí do comércio, mas eu não perdi o hábito de trabalhar em sábados, né? Então, eu gosto... Que tipo de música? Eu gosto muito de rock, né? E daí, geralmente nos sábados que eu tô sozinho no escritório, eu boto ali um disco. Até ultimamente faz tempo que eu não fiz mais isso. Disco de vinil mesmo? Disco de vinil. Legal. Disco de vinil. Tem uma coleção ali. Boa. E daí eu tava lá pensando, né, como é que vai ser o nome da empresa, e tava tocando um disco do Engenheiros do Havaí. Tá.
E eu lembrei que o primeiro disco deles chama-se Longe Demais das Capitais. E daí eu pensei assim, pô, isso aqui tem tudo a ver com a gente, né? A gente faz um trabalho MFO, assim, uma consultoria mais sofisticada, um trabalho mais completo, e a gente não tá em São Paulo, né? A gente não tá na Faria Lima. Ficou RDC, Longe Demais das Capitais. Exatamente. E daí eu abreviei, né? Porque, porra, botar o nome de Longe das Capitais fica meio estranho, né? Mas daí eu abreviei pra LDC pra ter essa história pra contar. E se você mudar pra São Paulo, você vai mudar pra PDC, perto demais da capital? Já me fizeram essa pergunta, né? Tá no business plan, tem um escritório aqui, até porque a gente atende muitos clientes aqui, muitos investidores aqui, mas geralmente quando eu conto essa história gera uma sinergia muito grande com os investidores que a gente atende, né? Porque geralmente são empresários muito bem-sucedidos, de cidades das mais variadas, interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, Paraná, aqui no interior de São Paulo tem muito também. Então o pessoal se identifica com isso porque tem os mesmos valores também, né? Também é um cara ali do interior que teve um sonho, acreditou e foi, né? Então a gente tem, o pessoal tem gostado dessa resenha. Muito bom. E me fala aí, qual que é o diferencial aí, quem quiser contratar LDC aí, o que vocês oferecem? Perfeito. Eu gosto muito de falar de proposta de valor, né? Eu sou formado em administração de empresas, né? Então eu acho assim, o cliente, né? Isso serve para qualquer business. Ele tem algumas dores, tem algumas demandas. A empresa oferece uma proposta de valor, né? Um conjunto ali de serviços. Em troca disso tem um preço. E quando alinha todos esses três aqui, se fecha negócio, né? Então, pela experiência que eu tenho na consultoria, a gente conseguiu desenvolver uma proposta de valor muito bacana. Eu vejo que a maioria das consultorias, ela foca só no investimento. O investimento é um pilar só da nossa proposta de valor. Tá. Investimento é básico, né? A gente tem que ter uma estratégia de investimento vencedora. Mas não pode ser só isso para a gente ofertar para o cliente. Então a gente tem uma abordagem mais 360 graus, né? Então a gente tenta fazer um bom financial planning para o cliente, a gente tem um apoio de um escritório de parceria jurídico, a gente tenta entender qual veículo nós vamos fazer esses investimentos, vai ser uma offshore, vai ser uma holding, vai ser na física, vai ser num fundo, num clube de ações, que é algo que tem surgido agora por causa da tributação dos dividendos. Tá. Então a gente vai muito além dos investimentos, a gente faz essa abordagem 360 graus, a gente está muito próximo do cliente também, então a gente procura atender menos famílias, um ticket um pouquinho mais alto, né? E a gente procura estar muito próximo do cliente, entendendo todo esse momento da vida, revisitando esse financial planning anualmente, vendo o que mudou das necessidades, dos objetivos e atualizando isso nos investimentos. Todo mundo que eu falo, né, do mercado de investimento, sempre fala que, obviamente com a Selic nesse patamar, que sempre o cliente é conservador, enfim, de uma forma geral, eu acho que a grande parte dos clientes são conservadores, gostam muito de renda fixa, né? E aí eu brinco, pô, se é assim, por que vocês não recomendam só CDB de banco e Selic? E muito bem, obrigado, né? O que você faz, né, para recomendar outros tipos de investimentos, seja crédito privado, seja ações? Por que o cliente deveria, com uma Selic de 15%, por exemplo, ter algum outro tipo diferente, né? Isso é bom porque você tem que responder, porque senão até a gente não sabe nem a dar trigo, né? Se você falar que não precisa, então... Boa. Boa, tá. Isso eu acho que é bem fundamental do nosso trabalho, assim, essa abordagem que a gente tem, né? Então, primeira coisa, assim, totalmente errado, que o pessoal fica falando, essa carteira tá dando 100 e tantos do CDI, 200 ou 50% do CDI, tá tudo errado, né? Quando a gente faz o financial planning do cliente, a gente entende qual que é o objetivo dele. O Fusaro quer se aposentar daqui a 10 anos, então a gente vai calcular no dinheiro de hoje, quanto tu precisaria para se aposentar? Eu preciso de um cheque de tanto. A gente vai fazer essa conta em juros reais. Então a gente para de falar isso. Pergunta, por exemplo, esse cheque de tanto, né? Se ele é casado, se ele não é, quantas mulheres ele vai querer ter, porque isso pode mudar, né? Se o cara quiser ter 3 mulheres, é X, é 2 mulheres. Sabe que
essa abordagem próxima, assim, às vezes os investidores acabam confidenciando coisas para nós. Só nós sabemos, assim, né? Então, nossa profissão é de muita... Às vezes tem cara que tem 2 famílias, né? Então... já acontece de tudo, cara. E depois que eu comecei a trabalhar dessa forma, bem consultiva, assim, eu descobri, assim, o que tem de pessoas que estão casadas só por uma questão patrimonial. Isso é muito triste, cara, é muito triste, assim. Então, eu sempre elogio as famílias, assim, eu sou um cara muito família, né? Eu sou muito família. Então, eu sempre elogio as famílias que eu atendo, que eu vejo que são bem estruturadas. Eu sempre digo, pô, legal, isso é a maior riqueza que a gente tem, né? Mas voltando ali para eu tirei essa linha de raciocínio para encher o saco. Mas tudo mas bem, ainda na linha certa. Mas voltando aí analisa, olha Então, assim, a gente não fala, assim, hoje as carteiras estão performando muito bem, tá? Muito bem mesmo. Por quê? Lá atrás, a gente não tentou prever o futuro, né? A bolsa no Brasil vai ser ruim, vamos zerar a bolsa do portfólio. Entendi. Né? Não, a gente sempre teve uma alocação estrutural em bolsa, que para o longo prazo a gente vê como muito saudável nos portfólios. Internacional, parte offshore, a gente gosta muito também. Então, a gente também tem um pilar estrutural aqui e tem, sim, uma boa fatia em renda fixa. Mas, assim, a partir do momento que a gente define o objetivo do cliente, a gente vê assim, cara, esse cliente aqui, ele vendeu a empresa, ele tem um custo de vida muito baixo, ele com 4% de juro real ao ano, ele já vive muito bem. Então a gente acaba às vezes tirando o risco do portfólio, né, porque ele já está numa situação muito boa, né, e a gente explica isso para o cliente, 4% ao ano, tu não dá conta de gastar. Por exemplo, o Herzog, né, para turma entender, né, então a gente tem lá o nosso Sirius Flex 5 que está dando aí 105%, né, em 12 meses, né, um produto high grade, super seguro, a gente não passou pela Ambipar, Braskem, a gente tem uma visão bastante conservadora nesse tipo de produto, né, assim como você tem aí que você está dizendo para os seus clientes, a gente também em crédito privado, a gente é tem que ser muito tranquilo, muito conservador, tem metodologia específica para evitar ter algum problema, né, a gente pensa muito no longo prazo. Por que você, por exemplo, recomendaria o Sirius, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem um CDB que está dando 100% de CDI? Por que você não coloca tudo 100% de CDI ao invés de colocar no Sirius? Eu sempre brinco, né, que o primeiro papel do consultor, ele é educacional. Né? De novo, né, tu viu que eu falei que tava errado de falar de 100 e tantos do CDI? Sim. Tu acabou de falar, o Sirius dá 105 do CDI. Não tem que falar desse jeito. Não tem que falar disso. Tu tem que falar o seguinte... esse fundo ele é muito bem diversificado, vocês têm uma metodologia própria de avaliação de rating, né? Então esses ratings de agência a gente não pode considerar, exatamente. Né? Então vocês têm uma metodologia própria, vocês têm mais de 100 emissores lá dentro, então é muito difícil ter um default, e se tiver vai ser 1% só do valor da cota, né? Então é essa abordagem, e daí tem que falar o seguinte, hoje, no cenário atual, né, esses 105% do CDI, vão fazer 15 menos 4,5, tá dando 10,5 de juro real ao ano. Eu acabei de falar que tem investidor que com 4 ele já está satisfeito. Boa. Né? Então, eu tô te dando 10,5. A maioria dos nossos clientes investem em imóveis também, tá? Sim. Não existe imóvel que vai dar 10 de aluguel. Não vai dar, não tem como. Cara, tem que ser uma coisa muito fora da caixa. Fora da caixa. Então, assim, essas contas que a gente faz. E a gente amadurece essas decisões a 4 mãos junto com o investidor. Então, por exemplo, uma outra situação, né? Eu falei essa do cara mais conservador. A maioria dos nossos clientes são empresários. Né? Então, o empresário é aquele cara que tomou risco na vida e deu certo. Né? Tem muita gente que dá errado, né? Mas deu certo. Ganhou uma grana boa. No investimento ele tende a ser o mesmo comportamento mais agressivo também, vou comprar essa ação que vai disparar, não sei o que, e a gente acaba às vezes olhando para ele dizendo assim, tá, peraí, vamos fazer umas contas aqui, tu vai tomar tanto a mais de risco aqui no teu portfólio para ganhar 0,5% de juro real a mais ao ano, ou talvez nem ter isso aí. Sim. Porque hoje a gente olha muito o prêmio, né, daquilo que a gente está investindo, né, então, eu tenho um prêmio assim na NTNB, tá, a bolsa subiu agora, o prêmio na bolsa, eu gravei um vídeo no YouTube, acho que foi em fevereiro do ano passado, falando da oportunidade da década. Ninguém queria bolsa ali, né? De lá pra cá andou um monte. Agora tá todo mundo querendo investir em bolsa. Cara, hoje, eu gravei esse ano, eu disse assim, cara, eu acho que a NTNB, a renda fixa IPCA+, no geral, um FIINFRA,
acho que hoje é uma oportunidade melhor do que a bolsa. Mas, por exemplo, Resolve, a gente tem, né, para um cliente colocar um percentual que você está dizendo aí em ações, por exemplo. A gente tem lá o nosso fundo Dynamic, o ano passado deu 56% de retorno e em 5 anos deu 400% versus 40% do Ibov, quer dizer, deu 10 vezes mais e nunca ficou abaixo do Ibov, né? Mas teve vezes, né, nesses 5 anos que o Ibov ficou um pouquinho abaixo, ficou um pouco negativo. E o pessoal fala que a ação tem muito risco e tal, né? Como é que você, esse cliente que se diz conservador, você coloca um pouquinho nesse tipo de fundo, mesmo sendo um long bias, alguma coisa assim? Como é que é isso? Sim, tá. A gente... Por que a gente está aqui conversando, né? Eu só falei a coisa boa, né? Mas pode ter dado errado. Por que a gente está conversando aqui, né? A gente tem uma proximidade com as casas, a gente entende muito bem o que cada fundo faz, né? Para conseguir explicar a estratégia muito bem para o cliente. Eu acho que esse é o principal ponto. A hora que ele entendeu a estratégia, onde que está o dinheiro dele, ele vai se sentir seguro para manter. Bolsa é um negócio que, se tu for analisar, não é arriscado. Eu acho que no longo prazo, o arriscado é tu não ter bolsa. Boa. Isso é arriscado. Né? Se tu descer aqui embaixo na calçada ali e perguntar assim, eu tenho 500 mil economia da minha vida, eu vou montar um comércio com esses 500 mil. As pessoas vão dizer, pô, legal, vai lá e faz. Agora, se tu chegar e dizer assim, vou pegar esses 500 mil e comprar em ações do Itaú. Os caras dizem, tu tá louco, isso é muito arriscado, né? Vai perder tudo. Sim. Cara, como é que vai perder tudo investindo no Itaú? Né? Para mim é muito mais arriscado tu montar um comércio hoje em dia do que comprar ações do Itaú, né? E a partir do momento que a gente vai fazendo essas provocações, vai explicando isso pro investidor, ele vai entendendo de uma outra forma, né? Até porque Wall Street, isso tudo vende investimento em bolsa de uma forma muito errada, né? Legal, pô, excelente, né? Qual foi o melhor conselho que você recebeu na vida? Boa, eu acho que eu sempre fui muito ajudado, assim, né? Eu acho que eu sempre me cerquei de muitas pessoas boas e sempre fui muito impulsionado, então recebi ao longo da minha carreira vários conselhos bons, mas teve um que me marcou demais, que foi quando eu tinha batido num teto ali dentro do guia e estava decidindo se eu ia montar a minha empresa, se eu ia migrar, né, para outra de repente, né? Eu tive propostas de MFO e tal para ir, e eu pensei assim, vou me aconselhar com um cliente meu que eu admiro muito, né, que tem uma trajetória empresarial bem boa, bem grande. E daí eu comecei a falar e tal, falei pra ele, recebi uma proposta e tal, tô pensando, o que tu acha? E ele falou assim pra mim, olha, Luciano, onde tu tá, não tem reclamação do teu trabalho, tá muito bom, se tu for pra lá, tu sabe, eu vou te acompanhar, mas, cara, eu queria te dar um conselho, monta teu negócio. Ele falou assim pra mim, do nada. Sim. Daí ele começou a falar assim, olha, tu tá que nem eu quando saí da multinacional aqui, montei minha empresa, legal. E não sei o que, e tal. E ele falou um monte de coisa, ele falou assim, tu vai ver só, o primeiro ano vai ser difícil, tu vai ter que fazer coisas que tu não tá acostumado hoje, mas depois as coisas vão se organizar, vai andar. E várias coisas que ele falou realmente, de fato, aconteceram, né? Então foi muito legal, assim, foi um conselho que me marcou, até hoje a gente conversa às vezes sobre isso, assim, eu nunca vou esquecer, acho que foi um conselho que eu nunca vou esquecer. Muito bom. Bom, agora a gente começa aí a sessão, né, é o nosso bloco, um dos que eu mais gosto, que é o momento aí, Maria Gabriela, é a sessão bate-bola. Podemos começar? Vamos lá, vou tomar uma aguinha aqui para me conservar. E aí, o café já esfriou, né? Mas tá valendo. Vai na água, né? Herzog, uma cidade inesquecível. Eu gosto muito de viajar, não tenho conseguido muito, viajo mais a trabalho, né? Então, eu acho que com cada cidade que a gente vai, a gente aprende um pouco, né? Tem coisas boas, mas uma que me marcou muito, acho que foi Nova York, assim, né? Eu ser do interior, tu vai lá, tu olha, assim, uma coisa que tu só via na TV, sim, né? E teve essa questão de eu ver ali, assim, a mudança do mercado, né? Então acho que Nova York foi, acho que um divisor de águas, assim, que me impactou. Boa. O lugar onde você gostaria de ir e que você não conhece? Olha, eu tenho muita curiosidade de ir para a Coreia do Sul, né? A gente que gosta de economia, né? Tem sempre aquela comparação do Brasil com a Coreia e tal, né? O que foi feito em educação, tigres asiáticos. Singapura, Hong Kong, tudo eu gostaria de conhecer, assim. Porque eu estudei muito economia, eu entendo um pouco, assim, né? Então eu gostaria muito de ver em loco, assim, né? As diferenças, né?
do Brasil para lá, né? Eu acho que uma coisa muito intrigante, assim, por que algumas nações fracassam e as outras vão bem, né? Então, isso eu gostaria de conhecer, assim, de perto. Você sabe que eu fui para Singapura e eu tive essa mesma percepção com você e fiquei encantado, e para mim, exatamente como você, o que deu certo, né? E tão rápido, né? Isso me chamou muita atenção. Bom, agora a gente tá no pinga-fogo, né? Não, a gente poderia ficar aí uma meia hora falando isso, né? Mas os países menores, eles tendem a ser mais liberais, né, na economia, porque senão falta comida, né? É verdade. Se tu é um país muito pequeno e quer fechar muito, né? Então, no longo prazo, isso faz a diferença. E fora, assim, investimento em infraestrutura, investimento em educação, né? Que são gargalos enormes aqui no Brasil. Né? Então, várias universidades americanas me chamam a atenção, assim, nunca vi tanta universidade americana. Não, e o ensino de qualidade, né? A criança entra de manhã cedo e sai tarde, né? Todo dia, né? Estudando forte, né? Isso aqui é alemão, a disciplina é fantástica. Eu quero aprender eu gosto muito de música, né? Eu falei antes, né? É verdade. Eu quero aprender a tocar piano, assim, arranho alguma coisa, assim, eu fico apertando as teclas ali, eu acho que uma hora que eu conseguir me dedicar um tempo para isso, fazer algumas aulas e aprender. Boa. Um livro, uma série ou uma coisa que te marcou? Um livro, tem um livro... filme, né? Eu gosto mais de livro, né? Filme criança pequena, cara, tu olha muito pouco, assim, né? Mas, assim, um livro que me marcou, que eu li quando eu estava na faculdade, um livro bem antigo, tá? Do Ricardo Semler, Virando a Própria Mesa. Conheço, eu sou engenheiro, eu lembro muito bem, muito bom. Muito bom, assim, para quem empreende, eu acho que é um livro fantástico, assim, mudou muito o meu mindset na época. Ele, junto com o The $1 Million, foram livros inesquecíveis para mim, assim, profissionalmente. Sabe que eu encontrei o Ricardo Semler 6, 7 anos atrás no Roxo, que tava indo pra... que legal. Foi muito legal, a gente tava saindo, ele tava indo, acho que tá frio pra caramba, acho que era Suécia ou Noruega, não me lembro. E, pô, fui até emocionado, porque foi um livro que eu lembro de faculdade, entendeu? Isso. E é um cara como, naquela época, tantos anos, Virando a Própria Mesa, né? Uma forma de administrar totalmente diferente, né, cara? Impressionante, Exato. muito inovadora, né? Até hoje, praticamente, aliás, poucas pessoas adotaram, né? Adotam esse tipo de modelo tão diferente. E eu acho que para todo mundo que é empresário, que é administrador, assim, fica essa provocação, assim, né? Às vezes a gente faz tanto as mesmas coisas o tempo inteiro e fica tentando esperar um resultado diferente, né? Pô, tem que inovar. Pô, vocês aqui são uma asset, um negócio super tradicional. Pô, estão aqui no YouTube, né? Pô, é isso aí. Tem que pensar fora da caixa, né? Então, eu acho que é essa provocação que o livro te traz, né? Verdade. Seu prato predileto? Isso aí. Agora eu te peguei. Não tem nem dúvidas, né? Não tem nem dúvidas. Vamos ver. Seria mais italiano ou mais... Churrasco na veia, né? Isso aí. É paixão, assim, quer delícia. Quer deixar a gente feliz, final de semana, a gente reunir o pessoal, né? Porque o churrasco, além de ser legal, ser gostoso, tem o ritual, né? Sim. Reúne o pessoal, fica ali em volta do fogo, né? Eu gosto muito ali, faz um fogo ali, fica ali olhando, né? Aquilo ali é um anti-estresse, né? Então, eu acho que o churrasco, sem dúvida. Muito bom. Você tem alguma trilha sonora, alguma coisa assim, alguma música que você gosta? Eu gosto muito de músicas, né? Acho que gosto muito, eu gosto muito de rock no geral, assim, e quanto mais velho eu fico, mais música antiga eu escuto, né? Eu gosto muito de citar uma música, Simple Man, do Lynyrd Skynyrd. Tá, Lynyrd Skynyrd. Eu não conheço. Aí depois eu vou buscar. O investimento que você já fez assim, você falou, pô, foi uma loucura que eu já fiz, não sei se eu devia, pode ser um carro, uma casa, alguma coisa, ou alguma aplicação assim, fora da curva. Já fez isso ou não? Ou a disciplina alemã não deixou? Assim, sabe que as mulheres tendem a ser melhores investidoras que os homens, né? Sim. Porque elas vão estudar, buscam informação, elas reconhecem melhor as limitações, né? Sim. O homem, ele já vai meio de macho ali, né? E vai processando várias coisas, né? Então, no meu início ali nos investimentos, tive isso aí, né? Então, operei opções, comprei Bitcoin logo no início, né? E teve coisas que já deu muito certo e muito errado também, né? Tipo, dinheiro que virou pó, operando opções no seco, que eu não recomendo para ninguém. Mas também já tive ganhos bons ali também, né? Então,
eu acho que o Bitcoin foi uma coisa que me marcou, assim, porque eu comprei pouco no início, mas também nunca vendi. Eu nunca fui muito de ficar girando demais, assim, então fui beneficiado. Nesse meio tempo caiu um monte de vezes, mas como eu não tinha uma posição muito grande, também não fez o e daí, assim, eu não sou muito de investir em imóveis, outras coisas, né? Eu gosto muito de ter um mínimo ali de renda fixa de segurança. Gosto de ter bastante ações. Legal. Pelo momento de vida que eu tô. Eu tenho fundo da Trígono, tenho vários... hoje eu tenho investido bem mais buy and hold, assim, fundos e algumas ações pontuais que eu gosto bastante para carregar. Legal. E offshore, eu acho também importantíssimo, né? Legal. Lá eu invisto em ETFs. Então, assim, eu não esquento muito a cabeça nos meus investimentos. Eu penso no longo prazo aqui, né? Mais importante para mim no meu estágio atual é aportar todo mês, né? Então, essa é a minha cabeça. Uma pessoa que admira. Pergunta difícil, assim, né? Eu admiro, assim, várias pessoas, assim, principalmente as pessoas próximas a mim, tá? Então, a maioria dos meus clientes eu admiro, assim, como empresários, como profissionais liberais bem-sucedidos, né? Então, assim, eu não sou muito, assim, de ter, tem um herói lá, um esportista e tal, não, eu sou mais das pessoas ali da comunidade, assim, né, que eu vejo se doando, né, fazendo um trabalho voluntário, né, então, eu não gostaria de citar uma pessoa em específico, assim, mas esse conjunto de pessoas que eu tenho, assim, que se preocupam com a comunidade, que se preocupam em tornar o lugar onde elas moram melhor, isso é muito de cultura europeia, isso, né, a nossa região tem muito disso, assim, e as cidades se desenvolvem muito em função disso. O local. Então, assim, todas as pessoas aí que se preocupam em fazer o bem para a comunidade onde elas moram, essas eu admiro, né? Legal. E o sucesso? O que é sucesso para você, Herzog? Baita pergunta. Legal ter feito essa pergunta, porque eu atualizei minha definição de sucesso recentemente, né? Durante muito tempo eu sempre acreditei que o sucesso era tu atingir aquele objetivo que tu estava buscando. Só que o que aconteceu? Hoje eu tenho a vida que realmente eu sonhei alguns anos atrás. Boa. Né? Então, os clientes que eu atendo, o trabalho que eu tenho, eu moro perto do meu escritório, né? Consigo levar minha filha no colégio. Então, realmente, hoje eu tenho a vida que eu sonhei, né? Então, e quando tu atinge, assim, tu se dá conta disso, tu olha assim, tá, e agora, né? E eu descobri que tem um negócio mais legal ainda para fazer, né? Que é dividir esse teu sonho com outras pessoas. Legal. Tão boas ou melhores que você, né? E é isso que eu venho fazendo na LDC. Então, assim, a realização que eu tenho hoje de ajudar os outros consultores a se desenvolverem, a fazerem a mesma trajetória que eu fiz, isso não tem preço. Isso realmente me motiva, assim, de um jeito fantástico, assim, né? Então, eu atualizei, assim, minha definição de sucesso, né? Eu acho que hoje tu ter um sonho e dividir ele com outras pessoas. Boa. Tipo que nem o Werner fez aqui, eu tenho o sonho de ter uma gestora assim, focada em small cap, com esses princípios, né, com esses valores. Aí chama o Fusaro, chama os outros sócios aqui para compor. Sim. Isso não tem preço. É verdade. Não tem preço. Você acaba compartilhando, né? Isso é uma coisa fantástica, assim. Isso falta muito no Brasil, assim, né? Disso. Às vezes eu vejo em outros lugares você tem isso muito mais enraizado, né? Mas é muito legal. Se as pessoas soubessem, né, da felicidade que dá isso. E assim, o meu desafio na LDC hoje é justamente isso, assim, eu já tive assessores grandes lá querendo vir trabalhar comigo e querendo proposta, querendo um monte de coisa. Eu disse, cara, nem vou fazer proposta, porque não bateu. Entendi. Não é os mesmos princípios, não é os mesmos valores. Legal. Né? Então, assim, o meu desafio é isso, é crescer de forma comedida, de forma sustentável, orgânica, né? Eu acho muito importante o crescimento orgânico, né? Legal. Porque o dinheiro sempre uma hora vai terminar, né? Então, uma hora vai apertar, né? Legal. Então, eu acho que esse é o meu grande desafio, assim, é aumentar esse time de forma gradativa, todo mundo remando para o mesmo lado, todo mundo unido numa visão com os mesmos valores, né? Isso é fantástico, assim, e quando a gente consegue fazer isso, a gente tem resultados extraordinários, né? Isso é comprovado nas empresas. Infelizmente, né, a maioria das empresas aqui no Brasil ainda hoje não olham para isso, né? Tratam as pessoas como número, né? Não se preocupam, né? Colocam metas absurdas, né? E aí a gente vê e o resultado não acontece, né? Então, agora, quem já tem uma cultura mais forte, a gente vê se destacando.
né? É o lugar onde todo mundo quer trabalhar, ninguém quer ir embora, Verdade, né? verdade. A rotatividade é muito baixa, o pessoal se aposenta lá dentro trabalhando, né? Verdade. Acho que o nosso desafio, assim, na prestação de serviço é manter um time acima da média ao longo do tempo, Legal. né? Porque aí o time vai pegando experiência, vai melhorando, né? Então, esse é o nosso desafio hoje, assim. Legal. Cara, muito obrigado. Pô, fantástico. Tenho certeza que a turma adorou. E aí, se você quiser comentar, fazer suas considerações finais aí, fica à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo, né, essa trajetória com vocês. Eu nunca tinha falado em nenhum outro podcast, assim, né, toda essa trajetória, com essa riqueza de detalhes, né, e fiquei muito feliz com o convite, admiro muito a casa aqui, a Trígono, espero que a gente continue essa parceria, né, desejo de vida longa para vocês, o que vocês fazem não é fácil, assim como o que a gente faz não é fácil também, né. E a gente precisa estar perto dos bons, né? Eu não falei ali antes que a gente está perto de pessoas boas, né? Então, obrigado. Eu estou aqui do lado de vocês, né? Então, esse é o mais importante. Legal, tá? cara. Como sempre, super gentil, baita experiência. E para nós também é um baita prazer aqui você estar junto com a gente fica muito feliz. Advisors, obrigado. Como eu falei, tenho certeza que vocês gostaram aí, acho que eu adorei. Conhecimento, aprendizado e uma experiência muito relevante, acho que muita coisa importante, né? Agradeço a vocês novamente. A último episódio a gente teve aí mais de 200 mil visualizações, 209. Fico muito feliz e tamo junto até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço.